O ser humano é estranho. Em algum lugar do seu coração, ele tem sempre o sentimento de que triunfará, não importando quais perigos ele enfrente. Essa declaração é do autor japonês Shusaku Endo, no livro O Silêncio. Isso que ele chamou de um sentimento que há no coração humano, de que haverá um triunfo, não importa quais perigos ocorram, é o sentimento de que no final tudo vai dar certo, não importa o que esteja acontecendo no momento. A este sentimento nós damos o nome de esperança. Sim, o ser humano tem esperança. Só que nós não concordamos com a declaração quando ele afirma que o ser humano é estranho por causa disso. Não. A esperança é parte integrante do ser humano, do ser gente. Nós precisamos de esperança. A morte da esperança equivale quase que à morte da própria vida. Sem esperança, não tem como continuar vivendo. Sempre enfrentamos problemas e dificuldades, algumas vezes com uma intensidade maior, outras vezes com uma intensidade menor. Mas nunca estamos, durante esta vida, na situação que julgamos ideal, naquela situação em que tudo está bem. Sempre há algo que precisa ser melhorado. E a gente sempre espera que isto melhore. Isto é a esperança. Mas nem toda esperança é válida. Nem toda esperança tem valor, vale a pena. Nem toda esperança cumpre o que se espera dela. Nem toda esperança se concretiza. Há esperanças sem fundamentos, que a pessoa tenha esperança, até um sentimento forte dentro do seu coração, um desejo grande, mas aquilo não acontece. Aquilo não ocorre, por maior que seja o sentimento desta pessoa. Agora, o povo de Deus tem uma esperança firme. O povo de Deus tem uma esperança válida. O povo de Deus tem uma esperança segura e certa. Quais seriam as características desta esperança em Deus? Desta esperança que o povo de Deus tem? Baseado no texto de Isaías 26, 12 a 21, que é o próximo texto na nossa sequência de pregações no livro de Isaías, eu quero então apresentar 3 características desta esperança, certo? 3 características desta esperança em Deus. No livro de Isaías, nós temos registrado as profecias de Isaías, que após concluir seu ministério de quase 50 anos, pregando na cidade de Jerusalém, para o povo de Judá, ele então organizou as profecias que ele havia proferido durante todo esse tempo e deu a estas profecias, organizou estas profecias numa ordem seguindo o desafio de despertar o povo para o qual ele falava a confiar exclusivamente em Deus. Então ele segue uma ordem que fala deste desafio, que o povo deveria confiar exclusivamente em Deus. E quando chega nos capítulos 24 a 27, ele nos descreve o destino final do mundo. Tanto o destino dos que seguem a Deus, como o destino daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que não seguem a Deus. Usando a linguagem que ele utiliza nesses 4 capítulos, o destino da cidade que pertence a Deus, que é a cidade de Deus, a cidade então dos que seguem a Deus, e da cidade do mundo,
a cidade daqueles que se opõem a Deus. Isaías, então, usa esta linguagem de duas cidades para expressar um conceito que atravessa as Escrituras, que é o conceito entre o reino de Deus e o reino dos homens, o domínio de Deus e o domínio dos homens. Nesses capítulos 24, 25, 26 e 27, ele está mostrando o que no final vai acontecer com esses dois reinos, com esses dois tipos de pessoas, os que seguem a Deus e os que são indiferentes ou se opõem a Deus. Nesse capítulo 26 nós temos um poema. Nesse poema há 4 divisões. Os versículos 1 a 6 é um cântico que celebra a salvação e incentiva a confiança, e nós tratamos dele no domingo passado cedo. Os versículos 7 a 11 é uma meditação em forma de oração, na qual o profeta descreve o caminho dos habitantes da cidade de Deus e o caminho dos habitantes da cidade dos homens, as características do caminho de um e as características do caminho de outro. Isso nós meditamos, nós tratamos no domingo passado à noite. Nos versos 12 a 19, nós temos a confissão da esperança e nos versos 20 a 21, uma proclamação de juízo com um desafio a buscar refúgio em Deus. Então, dessas duas últimas sessões, nós trataremos agora. Mas nós leremos o capítulo inteiro para inteirar os irmãos do contexto. Então, capítulo 26 de Isaías, leremos dos versos 1 a 21, mas nossa pregação será dos versos 12 a 21. Diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Com minha alma, suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão. E o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentastes o povo e tem sido glorificado, e a todos os confins da terra dilatastes. Senhor, na angústia te buscamos,
Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos por tua palavra e agora pedimos a ação do teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, dispondo as nossas afeições e vontades para o entendimento, amor e obediência à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O crente em Deus tem uma forte esperança em Deus. Esta esperança apresenta, conforme esse texto, 3 características. A primeira delas é que ela se fundamenta na dependência de Deus. A esperança do fiel a Deus se fundamenta na dependência de Deus. Isso porque somente Deus pode conceder, melhor dizendo, a paz. O versículo aqui continua a oração do profeta Isaías, oração feita em forma de poesia, e aí ele faz uma afirmação: Senhor, o Senhor prepara, dispõe, concede a paz para nós. A palavra aqui traduzida conceder fala de colocar algo, de disponibilizar alguma coisa. Por exemplo, quando alguém recebe a ordem de colocar a panela no fogo, isso aparece 2 vezes na Bíblia, é esse mesmo verbo, coloque a panela ali no fogo. Então, ou de aprontar o destino ou o caminho de alguém. Então, aqui ele está dizendo que Deus é quem dispõe a paz. Deus é quem traz a paz para nós. Se você está lembrado, esse assunto da paz já foi tratado nesse mesmo capítulo, quando o profeta falou, no verso 3, que o Senhor é quem conserva em perfeita paz aquele que tem o propósito firmado nele, aquele que continua confiando firmemente nele. E nessa oportunidade nós falamos que a palavra paz aqui não significa apenas uma tranquilidade, uma ausência de problemas, uma ausência de desentendimentos ou de guerra. Não. A paz, quando o Antigo Testamento e mesmo o Novo fala da paz, ele se refere a um estado de bem-estar que inclui tudo o que é necessário para que a vida esteja bem. Inclui a segurança, inclui a saúde, inclui a prosperidade, inclui a harmonia nos relacionamentos. Então, tudo isso é o que diz estar em paz. Se você está lembrado, nós falamos que a saudação, lá nos tempos bíblicos, era feita desta maneira. Quando você encontrava alguém, você não perguntava, está tudo bem? Como nós fazemos na nossa cultura, nos nossos dias. Você perguntava, está tudo em paz? Se você quisesse perguntar pelos parentes daquela pessoa, você não perguntaria, seus pais estão bem, ou seus filhos estão bem, ou a família está bem. Você perguntaria, o seu pai está em paz? A sua família está bem?
aliás, está em paz, seria desta maneira que você falaria, que você saudaria a pessoa. E você então desejaria, quando se despedisse, que você vá em paz. Isto é, que você vá nessa atmosfera de bem-estar, de segurança, onde tudo é propício para a sua vida. De modo que a palavra se tornou também um sinônimo para descrever o estado final, para descrever aquela vida quando não vai ter mais problemas, quando não vai ter mais nenhuma dificuldade, quando não vai ter mais nenhum impedimento a uma vida boa, a uma vida que se possa qualificar como uma vida de alta qualidade, uma vida boa. E aqui o profeta diz que é o Senhor quem disponibiliza isso. É o Senhor quem faz isso acontecer. É o Senhor quem coloca isso. É o Senhor quem concede isso. Da mesma forma que no verso 3, ele disse que a nossa paz, a conservação da nossa paz dependia de Deus, ele agora enfatiza que toda a paz é resultado da ação de Deus. Então, esse estado de bem-estar, que inclui a tranquilidade, a segurança, a confiança na vida, vem de Deus. É Deus quem concede. O homem não consegue isso sozinho. O homem não arruma isso com os seus próprios esforços, com os seus próprios recursos. Tanto a segurança, como a saúde, como a prosperidade, como os recursos para mantermos nossa vida, como os recursos para criarmos nossa família, as condições para vivermos de modo adequado, não dependem dos nossos esforços, dependem da graça de Deus. É Deus quem coloca isso para o seu povo. Ao povo de Deus, compete desfrutar desta paz, desfrutar destas condições, mas é Deus quem disponibiliza isso. Uma esperança em Deus, ela está fundamentada em Deus, porque reconhece que o seu bem-estar, que a sua paz, que a sua segurança, que a sua saúde, que tudo aquilo que lhe proporciona vida, que a harmonia nos relacionamentos, não depende dos seus esforços, não depende daquilo que ela é capaz de fazer, mas depende única e exclusivamente de Deus. Então, a esperança do fiel é fundamentada em Deus, porque só Deus consegue a paz. E é só Deus também quem realiza as nossas obras. É só Deus que nos dá as conquistas, como ele vai dizer na segunda parte do versículo. Assim como também todas as nossas obras fazes por nós. Tudo que nós conquistamos foi realizado por Deus. Tudo que você conquistou em sua vida, tudo de bom que você conseguiu na sua vida, você não conseguiria se Deus não tivesse disposto o plano, colocadas as situações para que você conseguisse. Se você tem um bom emprego, saiba que isso veio das mãos de Deus, foi Deus que fez isso. Se você tem boa saúde, isso veio das mãos de Deus, foi Deus que possibilitou isso. Se você tem uma família com harmonia, saiba que isto veio das mãos de Deus. E assim por diante. Se você pensar um pouco, o seu esforço, até o seu esforço para conquistar estas coisas, o seu empreendimento veio de Deus. De que adianta você ter uma grande vontade, vamos colocar aqui, de estudar. Você tem uma enorme vontade, um grande desejo de estudar. Mas se o lugar onde você morasse não tivesse escolas, não tivesse para você a oportunidade de estudar,
o seu esforço, o seu desejo, ia dar em nada. Então, além do seu esforço, do seu desejo, há também a disposição das oportunidades, a disposição dos meios para que esse desejo se concretize. Suponha que você tem o grande desejo de ser um funcionário público, ser um funcionário federal, e aí ter uma certa estabilidade, ter um bom salário. E você está estudando, se esforçando, mas nunca aparece concurso. Não depende de você o aparecer o concurso. Depende de você o estudar, o se preparar, mas o aparecer o concurso não depende de você. Depende de outras pessoas, de outras circunstâncias, de outros meios e assim por diante. Com isso, nós percebemos que o nosso esforço não consegue chegar até nossas conquistas. Mas, além disso, mesmo o desejo, mesmo o esforço, como a Bíblia diz em Filipenses 2, 12 e 13, é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Até o desejo é plantado por Deus em nós. Até os talentos são desenvolvidos por Deus, quando Ele proporciona as situações para isso, quando Ele coloca pessoas à nossa volta que nos despertam para isso. Sempre os desejos são despertados por algo ao nosso redor. Por exemplo, você nunca teria o desejo de estudar Bíblia se você nunca tivesse pessoas ao seu redor que lhe falassem da Bíblia, que lhe mostrassem a Bíblia. Se você nunca tivesse acesso à Bíblia, para perceber a importância dela, o desejo de estudar Bíblia, não. Aqueles, por exemplo, que têm uma afinidade com a matemática, por que chegaram a esta afinidade? Porque em algum momento de sua vida, eles tiveram contato com a matemática, e eu me arrisco a dizer mais. Eles tiveram contato com pessoas que também vibravam com a matemática, com pessoas que demonstravam uma simpatia, um apreço. E isso então acendeu nestas pessoas esta chama pela matemática. Alguém que tem interesse na música, como foi que isso aconteceu? Porque eles viram alguém, em algum momento de suas vidas, esse gatilho foi colocado em ação, foi acionado esse gatilho. Ou ele ouviu uma música bonita, ou várias músicas bonitas, ouviu alguém tocando, ouviu um instrumento e gostou do som que saiu, ou surgiu uma necessidade, ou o pai forçou, você vai aprender música e pronto. Alguma coisa aconteceu que plantou esse desejo no coração. Então, esta verdade de que as nossas conquistas, aquilo que nós realizamos, as nossas realizações, elas vêm de Deus. É Deus quem proporciona isso, ou por fazer surgir a necessidade, ou por fazer surgir situações que despertam o desejo. Por isso que Filipenses 2,12 concorda com esse texto de Isaías ao dizer: é Deus quem opera em vocês, tanto o querer como o realizar. Então, o crente fundamenta a sua esperança em Deus. Por quê? Porque Deus não apenas concede todo o seu bem-estar, tudo que é bom em sua vida, como Deus é quem realiza todas as obras. Deus é o responsável por todas as suas conquistas, por todas as suas realizações. Se fôssemos deixados por nós mesmos, não apenas na área espiritual, mas mesmo na área que nós chamamos de material, nós não teríamos ido tão longe quanto nós fomos, não. Nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. Nós não teríamos as conquistas que nós tivemos.
Foi Deus que providenciou os meios, os recursos, as oportunidades, o talento, a inteligência, a oportunidade para o desenvolvimento disso, portas abertas através das quais você pôde ultrapassar e conquistar aquilo que você hoje tem. Por isso que nossa esperança deve estar fundamentada em Deus. Ele nos concede a paz, mas as nossas realizações são resultado da obra dele. Mas em terceiro lugar, a nossa permanência, a nossa lealdade a ele, é resultado também da ação dele. O versículo 13. Senhor nosso Deus, outros senhores têm domínio sobre nós, mas é graças a ti somente que louvamos o teu nome. Ele aqui afirma, há outros poderes no mundo, há outros senhores no mundo, há outros que nos governam. E no caso do povo de Judá, para quem Isaías está profetizando, eles uma vez tinham sido dominados pelo faraó do Egito. No tempo dos juízes, quando eles já estavam na terra prometida, várias nações os dominaram. Eles viviam agora, no tempo de Isaías, sob a ameaça do império assírio. E em alguns momentos da época de Isaías, os reis, desconfiando de Deus ou não confiando totalmente em Deus, se submeteram ao domínio do império assírio. Isaías mesmo profetizou que no futuro este povo estaria dominado pelo império babilônico. Então outros senhores estavam governando sobre eles. E na nossa vida há outros poderes que muitas vezes exercem domínio sobre nós. E nessa situação, nós só conseguimos conservar nossa lealdade a Deus graças ao próprio Deus. É por causa de Deus, ele diz, olha, outros senhores têm dominado sobre nós. Outros senhores têm agido contra e sobre nós. Mas nós ainda mantemos a lembrança do teu nome, nós ainda louvamos o teu nome, graças a ti. Literalmente ele vai dizer, é graças a ti ou é por ti que mantemos a memória do teu nome. Que em nossa mente ainda permanece o teu nome. É só por tua causa, Senhor. Sempre que enfrentamos as dificuldades na vida, problemas na vida, em que poderes externos a nós, poderes mais fortes do que nós, muitas vezes no lar, na sociedade, no emprego, no país, e esses poderes então nos limitam ou nos oprimem, ou chegam a ser uma cerca para a nossa devoção a Deus, ou algo que atrapalha a nossa devoção a Deus. Se nós permanecemos fiéis nestes momentos, se nós permanecemos leais, se ainda conservamos na mente a lembrança de Deus, dos seus atos, e ficamos com Ele, é graças a Ele, é por causa dEle. Quando atravessamos períodos de fortes tentações, em que outros poderes aí na área do pecado, na área espiritual, tentam nos dominar, tentam se apropriar de nós, tentam se assenhorar das nossas vontades. Se conseguimos ultrapassar este período e permanecer fiéis a Deus, foi única e exclusivamente por graça de Deus. Não foi o nosso esforço. Não foi o nosso pensamento positivo, não foi a nossa mentalidade, foi Deus. A nossa esperança deve estar fundamentada em Deus, porque o nosso bem-estar, tudo que é bom em nossa vida, vem de Deus. Porque Deus é quem é o responsável por nossas conquistas e realizações, mas também porque a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Deus, a nossa perseverança nos caminhos de Deus ocorre por causa de Deus.
É Deus quem está efetuando isso. Se você já tem muito tempo na fé, nunca se desviou dela, permanece fiel. Alguns de nós, desde crianças, tivemos a graça de sermos criados nos caminhos de Deus e de permanecer nesses caminhos. Isso se deve única e exclusivamente à graça de Deus. Foi Deus que fez isso. É por isso que a nossa esperança deve estar fundamentada em Deus. Mas também porque Deus é aquele que conquista uma libertação total. Quando fala de outros senhores que dominam, no verso 13, no verso 14, o profeta diz que estes senhores mortos não tornarão a viver. Serão como sombras, como fantasmas que não ressuscitam. Porque o Senhor os castigou, o Senhor os destruiu, o Senhor fez com que toda a memória deles perecesse. E aí nós voltamos para aqueles exemplos que já demos do faraó do Egito. O que aconteceu com ele? Ele e os seus exércitos pereceu no mar. Com aqueles povos que dominaram o povo de Israel durante o tempo de Juízes, todos também pereceram. E o império assírio, que estava na época ameaçando este povo, também acabou. Só resta na arqueologia. O império babilônico, da mesma maneira. Deus é aquele que conquista uma libertação total. Uma libertação que derrota o inimigo para sempre. Que faz o inimigo ser destruído e não ter poder para se levantar. Que faz o inimigo se tornar um fantasma que já não pode fazer mais nada. No final de tudo, Deus derrotará todos os inimigos. Devemos lembrar que as nações, os reinos deste mundo, os poderes deste mundo vão passar, não vão permanecer. Como diz o livro de Apocalipse, um dia os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo, do Senhor e do seu Messias. Devemos sempre lembrar disso, tanto para não nos encantarmos com os reinos deste mundo, como para não ficarmos amedrontados dos poderes deste mundo. Eles estão debaixo do plano de Deus. E um dia eles serão finalmente derrotados. Um dia, o anticristo, que será a expressão final dos reinos deste mundo, e o falso profeta, que será a expressão final das falsas religiões deste mundo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Satanás, que é de fato o príncipe deste mundo, que lidera os rebeldes deste mundo em sua indiferença e em sua oposição a Deus, ele também será lançado no lago de fogo. Um dia, todos eles perecerão, toda a sua memória ficará para trás. Não haverá mais lembrança disso no novo céu e na nova terra. Então, aqueles que muitas vezes se assenhoriam de nós, nos impedindo de servir a Deus, seja em qualquer esfera da vida, lembre-se disso. Deus um dia vai agir e vai dar a vitória total para o seu povo. O reino de Deus não voltará a ser dominado por nada nem ninguém nesse mundo. A fé do cristão está fundamentada em Deus, porque somente Deus lhe concede tudo de bom, porque somente Deus lhe traz as conquistas e realizações que ele tem, porque somente Deus conserva a lealdade no coração, e porque somente Deus dá a libertação total. Mas em quarto lugar, porque somente Deus aumenta este povo. Somente Deus produz o crescimento desse povo. Aí no verso 15. Tu, Senhor, aumentastes o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste.
Deus havia prometido para o povo de Isaías, o povo de Judá, prometido lá no seu antepassado Abraão, que faria dele uma grande nação, que aquele povo se multiplicaria, que seria semelhante às estrelas do céu, aos grãos de areia que existe, que não daria nem para ser contado. Deus havia prometido isso, e Deus iria realizar isso. Isso dependia de Deus. Você lendo o livro de Gênesis, você percebe que Deus faz esta promessa a Abraão. Olha, você vai ser pai de grandes nações. No entanto, a mulher de Abraão era estéril. Aí você vai para Jacó, ou para o filho de Abraão, Isaac, que a promessa é mantida, e Rebeca também tinha esse problema. Passou 20 anos sem ter filhos. E você nota isso em várias pessoas que foram escolhidas por Deus para trazer uma descendência que iria servir a Deus. Estas pessoas não tinham em si mesmas os recursos para isso. O que Deus quis ensinar quando escolhe um homem casado com uma mulher estéril para ser pai de uma grande nação? O que Deus quis ensinar com isso? Que aquela grande nação dependia, o surgimento daquela grande nação dependia exclusivamente dele, de Deus. Que não era o esforço humano, que não era a força humana que iria realizar isso, mas que seria Deus. É isso que Isaías diz aqui. O Senhor aumentou o povo. O Senhor fez esse povo grande. E isso trouxe glória ao teu nome. O Senhor vai estender as fronteiras desse povo até os confins da terra, que foi outra promessa feita a Abraão, que através da semente de Abraão, todas as descendências da terra seriam abençoadas. Deus é quem faz isso. E Deus faz isso motivado única e exclusivamente por sua glória. E tens sido glorificado. O profeta Ezequiel vai dizer esta mesma verdade com uma outra linguagem. Veja o capítulo 20 do profeta Ezequiel, o verso 9. Quando fala do que Deus fez pelo povo de Israel, é dito: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Deus está dizendo, olha, eu fiz isto por amor do meu nome. A motivação foi a minha glória, foi o meu nome. Isso é repetido no verso 14. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Repetido no verso 22. Mas detive a minha mão e o fiz por amor do meu nome. Não só a ação em prol do seu povo, mas a motivação para essa ação depende somente de Deus. Está somente em Deus. A esperança do cristão está fundamentada em Deus, porque Deus é aquele que providencia todo o bem para a vida dele. É só Deus quem providencia. Porque as conquistas da vida do cristão vêm de Deus, dependem de Deus. Porque a perseverança, a lealdade dele a Deus também veio de Deus. Porque a vitória final sobre os inimigos vem de Deus. E o crescimento, o cumprimento das promessas depende de Deus, da vontade de Deus, da motivação de Deus. Nós podemos ter a certeza de que Deus cumprirá suas promessas. Deus fará o seu povo crescer. Deus espalhará o seu evangelho até os confins da terra. Que Deus um dia vai instalar o seu reino neste mundo. Nós podemos ter esta esperança certa, não por causa de nós, mas porque isso vai glorificar a Deus.
porque isso vai trazer glória ao nome de Deus. Essa é a base da nossa esperança. Está no próprio Deus, tanto no que Deus faz, como naquilo que motiva Deus a fazer. Suponha que não fosse isso. Suponha que a base da sua esperança estivesse em Deus, mas no que Deus pode sentir de você por causa de suas ações ou reações. No amor de Deus condicionado ao seu comportamento. Imagine um pouquinho aqui, se sua esperança estivesse fundamentada nisso. Eu sei que Deus vai me abençoar, vai dar todas as bênçãos, todas as realizações que Ele quer para mim, porque Ele me ama. E Ele me ama porque eu sou uma boa pessoa. Suponha que sua esperança estivesse fundamentada nisso. O que iria acontecer quando amanhã ou depois, no momento de raiva ou no momento de fraqueza, você caísse numa tentação e deixasse de ser uma boa pessoa? O que aconteceria com sua esperança? Você acabaria também, iria embora. Perceba a importância de sua esperança estar fundamentada em Deus, na boa vontade de Deus para conosco, mas essa boa vontade é motivada não por algo em nós, mas pelo amor que Ele tem à sua própria glória. Por quê? Porque isso é imutável. Isso é imutável. Por que você que é pai, você que é mãe, ama sempre o seu filho? Ama sempre. Quer ele seja teimoso, quer ele esteja quieto, quer não. Por que você ama sempre ele? Porque ele é seu filho. Não é isso? Você não ama porque ele é bonzinho. Porque se você amar porque ele é bonzinho, no dia que ele for malzinho, o que acontece? Você deixa de amar. Mas é assim que pai e mãe agem? É? Pode ter momentos de raiva, né? Pode ter momentos assim de mágoa, mas amar, deixar de amar um filho? Não. Por quê? Porque está baseado em algo além do que a pessoa faz. Ele é seu filho, pronto. E ele ser seu filho ou sua filha dependeu dele? Dependeu? Dependeu dele? Foi ele que escolheu ser seu filho ou sua filha, foi isso? Não. Tragam isso para o seu relacionamento com Deus. Não fundamentem sua esperança no seu comportamento. Ah, Deus vai me abençoar, ou Deus vai fazer isso porque eu estou me esforçando para ser uma boa pessoa. Não. Deus me ama porque eu estou fazendo por onde? Não. Não é isso. Deus te ama porque Ele quis amar. Porque Ele escolheu fazer isso para a glória dEle. Nisso está o fundamento da nossa esperança. Nossa esperança está fundamentada em Deus, porque Deus é quem nos concede tudo de bom, toda paz, porque Deus é aquele que é o responsável por todas as nossas conquistas e realizações, porque Deus é quem nos faz permanecer leais, perseverantes nele, porque Deus é quem concede a vitória total sobre os nossos inimigos, e porque todo o nosso crescimento depende de Deus e isso para a sua glória. Mas a segunda característica de uma esperança cristã, de uma esperança em Deus, é que ela reconhece a sua impotência, a impotência da pessoa. A impotência que se revela no clamor nos momentos de angústia. Verso 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Já tivemos hoje pela manhã
uma excelente explanação baseada no Salmo 88 com o pastor Fares sobre o clamor na hora da angústia, sobre a reação que se deve ter na hora da angústia. Na hora da angústia e da aflição, e note que o povo de Deus não está livre disso. Senhor, na angústia te buscaram. Vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de aflição. Mas esse povo buscou a Deus. Quando na sua aflição você busca ajuda de fora, é porque você está reconhecendo duas coisas. Primeiro, que você é incapaz de resolver sozinho. Você não é capaz. Se na sua angústia você não, isso aqui eu não vou pedir ajuda de ninguém, o que você está dizendo? Que você é capaz de sozinho resolver a coisa. Mas quando você busca ajuda, você está dizendo isso. Eu não sou capaz de resolver sozinho. Mas em segundo lugar, você está confessando a sua esperança. Você espera que aquela pessoa te ajude, que aquela pessoa te tire da situação de aflição. Então nós confessamos não só a nossa esperança, mas a nossa capacidade, a nossa impotência na nossa oração. É por isso que orar é fácil, mas difícil. Ok? Orar é fácil no sentido de que não é exigido conhecimento bíblico muito grande, não é exigido um lugar especial, não são exigidas palavras bonitas. Você pode orar a qualquer momento, a qualquer hora. É fácil, mas é difícil, porque a gente pouco ora, essa é a verdade. E pouco ora por quê? Porque nós não temos esse senso de impotência. Nós ainda não reconhecemos a nossa incapacidade. Enquanto a gente achar que pode dar jeito, a gente não vai orar não. Ou ora só pro forma. Senhor, abençoa. E aí já começa a agir sem nem pensar mais em Deus. A gente só vai orar de verdade quando a gente reconhecer, eu não sou capaz. Esse problema está além das minhas forças. Eu sou impotente para isso. E aí clama a Deus nas suas orações. A palavra aqui traduzida como orações é sussurros. Era uma situação tão angustiosa que eles sussurravam. Eles não conseguiam elevar a voz. Naqueles momentos eles só conseguiam sussurrar. Derramavam suas orações. E aí você lembra de uma outra pessoa que só sussurrava derramando o seu coração? Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1. A sua aflição, a sua angústia, a sua opressão interna. E é interessante que em volta de Ana tudo estava bem, era um momento de festa, o marido dela amava, ela amava muito. Ela teve um momento de festa, mas dentro dela havia uma opressão, uma angústia. E quando chegou diante do tabernáculo, que todo mundo foi embora para casa, já o culto tinha terminado, ela ficou. E ela só sussurrava, derramando o seu coração. É essa a ideia. Nós reconhecemos a nossa impotência quando colocamos diante de Deus estas aflições, estas angústias internas. Antes de ficar reclamando para A, B ou C, nós nos derramamos diante de Deus. Essa é uma prática do qual falar é fácil. E quando eu falo, talvez para você até pareça fácil. Isso aí é fácil fazer, né? É como a gente, quando eu, por exemplo, quando estou assistindo jogo de basquete lá da NBA e vejo o Steph Curry colocar aquelas bolas de 3 pontos, eu, rapaz, isso aí parece tão fácil, né? Então ele faz isso, parece tão fácil. Mas vai eu tentar fazer para ver se eu consigo? É a mesma coisa aqui. É preciso disciplina. É preciso disciplina. É preciso disciplina para quando as coisas em casa estiverem te oprimindo, te afligindo, ao invés de reclamar, de esbravejar, de brigar, você ir para Deus, derramar os teus sussurros, chorar diante dEle, derramar o teu coração diante dEle, igual Ana fez.
É preciso disciplina para nas horas em que o financeiro aperta e você começa a ver que o dinheiro não vai dar, que a gasolina está subindo e você não sabe o que vai fazer e começa a falar mal disso, falar mal daquilo, e falar isso, falar aquilo. É preciso disciplina para você ir para diante de Deus e colocar diante dele. É isso. Você estará confessando sua impotência e sua dependência de Deus. Quando a gente reclama do governo, a gente está dizendo que dependemos de quem? Do governo. Quando o marido reclama de sua situação e ele reclama da mulher, ele está dizendo o quê? Que ele depende de quem? O bem-estar dele depende de quem? Da mulher. E a mulher do marido, o filho do pai, e assim vai. Mas quando chegamos diante de Deus e nos colocamos diante de Deus, confessando diante de Deus, aí nós estamos admitindo que somos impotentes e dependemos dele. Mas também quando confessamos a esterilidade dos nossos esforços. Versos 17 e 18, Isaías usa aqui uma imagem, uma figura de linguagem. Ele diz, como a mulher grávida, quando está aproximando a hora do parto, e ela se contorce de dor, e no meio das suas dores ela até grita, ela até clama. Assim fomos nós na tua presença. Chegou um momento em que no sussurrar já não resolvia mais. Nós éramos como uma mulher que está grávida e a hora do parto se aproximando, as contrações aumentando, e ela se contorce de dor e ela grita de dor. Mas aí os nossos esforços não deram em nada. Nós concebemos e nos contorcemos em dores, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Sim, Senhor. Nós sofremos, nos contorcemos de dores, nos esforçamos. E o nosso esforço não deu em nada. Foi esforço dolorido, foi esforço sofrido, foi estressante, mas foi muito esforço por nada. Isso é o que acontece quando a gente não depende de Deus. Você se bate, se estressa, se fere os outros para mudar uma situação e não consegue. E não consegue mudar. Essa é a ilustração que Isaías está dando, como uma mulher aí prestes a dar à luz e se contorce e grita e tudo, e na hora não nasce o bebê, nasce vento, nasce nada. No caso de uma mulher grávida, o esforço dela e as dores dela valem a pena, por quê? Porque nasce uma criança, nasce um filho. Mas ter aquelas mesmas dores, aqueles mesmos gritos por nada, para não ter nada. É isso que acontece quando esquecemos que somos dependentes de Deus e confiamos só na gente, só na nossa capacidade, só no nosso braço, só nas nossas artimanhas, na nossa inteligência, nas nossas táticas para resolver a situação. A gente acha que dá um jeito aqui, dá um jeito ali, e acaba dando um jeito em si mesmo, mas é aquele tipo de jeito que a gente fica troncho, que não se ajeita. É preciso admitir que somos impotentes, que a gente pode espernear, se contorcer, gritar, se esforçar, sentir dores, mas que nada disso vai produzir salvação, nada disso vai produzir livramento, nada disso vai aumentar o reino de Deus. Somos incapazes de produzir vida por nós mesmos. Somos incapazes de mudar pessoas, de transformar pessoas, de entrar nos corações das pessoas e transformá-los. Somos incapazes de transformar o nosso próprio coração. É preciso confessar essa dependência de Deus. É preciso chegar diante de Deus e dizer: Deus, a situação no trabalho está complicada e eu dependo somente de Ti, porque todo o meu esforço, todo o meu estresse não vai mudar aquela situação.
Senhor, na minha casa, na minha família a situação está complicada. E eu já me estressei, e eu já me contorci, e eu já gritei, mas não produziu nada. Isso não produziu nada. Senhor, eu dependo única e exclusivamente de Ti. Sabe por quê? Porque só Deus pode produzir vida dentre os mortos, é o que ele vai dizer no verso 19. Os vossos mortos também, e o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. A situação está complicada, está difícil, e você está se contorcendo, se debatendo para resolver. Lembre-se, somente Deus é que dá vida aos mortos. Somente Deus transforma situações. Somente Deus faz o orvalho cair do céu e surgir vida do pó da terra. Somente Deus faz isso. Isaías aqui usa outras duas ilustrações, a do orvalho, que em todo o Antigo Testamento aparece como símbolo da vida, porque era o orvalho que fazia a terra então brotar, que molhava a terra para que ela brotasse. O orvalho se tornou símbolo de fertilidade, sinal de favor e de nova vida. E a outra é a luz também, porque não adiantaria não só o orvalho, mas o sol, a luz que vem depois do orvalho para fazer as plantas nascerem. Ele usa essas duas imagens para nos falar da ressurreição. Ressurreição que ele mencionou no capítulo 25 e 8, quando diz que Deus tragará a morte para sempre, destruirá a morte para sempre. Isaías afirma que os mortos que esperam em Deus, que têm sua esperança em Deus, irão viver, irão ressuscitar. E que nós devemos nos alegrar nessa esperança. Talvez você pergunte, como conciliar isso com o verso 14? Que diz que os mortos não tornam a viver, sombras não ressuscitam. Lembre que no contexto do verso 14, ele está se referindo aos mortos daqueles que se opõem a Deus, daqueles que se assenhoriam do povo de Deus. Estes mortos vão ressuscitar para uma outra morte. Lembre-se disso. Há duas ressurreições, desde o livro de Daniel isso é dito. Uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação eterna, uma ressurreição para a segunda morte. No verso 14, os mortos vão voltar a viver para passarem pelo juízo de Deus, lá em Apocalipse capítulo 20, e serem lançados na segunda morte, no lago de fogo, onde nunca mais voltarão a viver. E neste verso, o verso 19, fala dos vossos mortos, os mortos do povo de Deus. E ele inclui ele também o seu próprio cadáver, Isaías diz. Estes vão viver e ressuscitar, e esta esperança é base para a alegria. A esperança do cristão é uma esperança fundamentada em Deus, mas é uma esperança que confessa sua impotência. Impotência, porque não encontra em si recursos para fazer. Por isso manifesta essa impotência em oração, em clamor a Deus. Manifesta essa impotência confessando a Deus que os seus esforços de nada adiantam. E manifestam essa impotência dizendo para Deus que só Ele pode dar nova vida e alegria. E a terceira e última característica é que a esperança do cristão aceita o refúgio providenciado por Deus na hora ou diante do juízo. Os versos 20 e 21, nós temos uma advertência. Vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-se só por um momento, até que passe a ira. Deus está agindo em ira sobre o mundo, continuará agindo em ira sobre o mundo, trazendo o seu juízo. E o que é que o povo de Deus faz nesse tempo? Ele corre para o refúgio de Deus. É interessante que aqui nós temos uma expressão semelhante
a que Deus disse para Noé em Gênesis 7, 1 e 16. Quando Deus trouxe o juízo, a sua ira, na forma de um dilúvio. Mas ele mandou Noé preparar uma arca. E aí ele disse para Noé fechar a arca, entrar na arca e fechar. Também nós temos uma semelhança com o juízo de Deus lá no Egito, quando diz, entra nos teus quartos. Foi quando veio aquela noite da 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Deus disse para o povo de Israel, vocês devem ficar dentro de casa, fechar as portas e ficar lá. Foi o modo de Deus, naquele momento que ele trazia o juízo, a sua ira sobre o faraó e o seu povo, proteger o povo de Deus, até que passe a minha ira. A palavra para passar é a mesma usada lá em Êxodo para falar de quando Deus passou. O povo de Deus, em sua esperança, vai ao recurso providenciado por Deus. Aceita o recurso de Deus, o refúgio que Deus dá. Abra sua Bíblia em João 3,36. Qual é o refúgio que Deus tem providenciado para nós nesse tempo? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O refúgio hoje não é mais uma arca, um barco, não é mais um sangue na porta da casa, não. O refúgio hoje é a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É entregar a vida a Jesus. É confiar que Jesus fez um sacrifício na cruz suficiente para o perdão dos pecados. Esse é o refúgio. Você desistir de seus esforços, de sua luta, de suas boas obras como suficientes para a sua salvação, para confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo. Esse é o refúgio. Quem nele crê tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Voltando a Isaías 26, é o que diz o verso 21. Aceite esse refúgio que Deus providencia para a sua proteção, porque o Senhor está saindo do seu lugar e Ele vai castigar a iniquidade dos moradores da terra. Ele vai descobrir o sangue que a terra embebeu, até aqueles pecados ocultos, como diz Eclesiastes 12:14. Um dia Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas. Isaías está dizendo isso. Um dia a ira de Deus vai agir em juízo, vai manifestar os pecados de todas as pessoas, até aqueles ocultos. A terra vai descobrir, vai manifestar isso. Deus então vai castigar a iniquidade. É por isso que deve aceitar o refúgio em Cristo. Para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, que confiam em Cristo, Deus também castigou os seus pecados, mas castigou em Cristo. Os pecados também foram castigados, mas em Cristo. E aqueles que recusam, são indiferentes a isso. Os seus pecados ainda não foram castigados. E Deus vai castigá-los. E o castigo será a condenação eterna, o juízo eterno. Não se vive sem esperança. Ninguém vive sem esperança. Mesmo quando a pessoa está extremamente desanimada, se ela continua vivendo, é porque ainda há alguma esperança nela. Mas é preciso saber qual é esta esperança. Qual é a esperança correta? Qual é a esperança que vale a pena? A esperança que vale a pena é a esperança cristã, que se fundamenta em Deus única e exclusivamente, que se reconhece impotente para resolver os seus problemas e trazer salvação para si mesmo e para os outros,
e que aceita o refúgio estabelecido por Deus, porque sabe que virá um juízo. As 3 características que nós podemos perceber aqui da esperança cristã. Fundamentada em Deus. Admite, confessa que não pode por si mesmo, que é impotente. E corre para o refúgio providenciado por Deus, sabendo que um dia Ele vai trazer o juízo. Com certeza, você tem esperança. Se você está aqui, se você continua vivendo, é porque você tem esperança. Mas a sua esperança é esta esperança aqui? É essa esperança que alimenta a tua vida? É esta esperança que faz você continuar uma esperança fundamentada em Deus, que admite não ter recursos próprios e que correu para o refúgio em Cristo Jesus, porque sabe que Deus vai julgar, que Deus vai trazer juízo para este mundo. Que esta seja a nossa esperança. Amém.